Hoje você vai conhecer a história de uma mulher que, por orgulho e mentiras, destruiu não apenas o casamento, mas também a vida do próprio ex-marido e, anos depois, acabou perdendo o amor dos filhos quando toda a verdade veio à tona. Uma trama de traição, manipulação e consequências devastadoras que mostra como nenhuma mentira pode durar para sempre. Fique até o fim, porque você vai se surpreender com cada revelação dessa jornada. Se inscreva no canal para mais histórias como essa. Meu nome é Renata Albuquerque, tenho 47 anos, e nos últimos meses minha vida virou um pesadelo que eu mesma construí. Segredos guardados por mais de 2 décadas explodiram na minha cara e destruíram tudo que eu acreditava ter conquistado. Tudo começou numa noite chuvosa de quinta-feira, em março, aqui em Curitiba. Eu estava na cozinha preparando um jantar especial, porque meu marido da época, Roberto, tinha acabado de fechar um grande contrato na empresa. Para mim, nossa vida parecia perfeita. Por volta das 9 da noite, a porta da frente bateu com tanta força que os quadros da sala tremeram. Achei que fosse o vento, mas logo ouvi gritos. Mãe, onde você está? Era minha filha Camila, de 26 anos, recém-formada em medicina. Quando a vi entrando, percebi que estava encharcada da chuva, o cabelo grudado no rosto, os olhos vermelhos de tanto chorar. Tremendo, ela segurava o celular como se fosse uma arma. O que houve, filha? Você se machucou? Perguntei desesperada. Ela me olhou com uma mistura de raiva, nojo e decepção. Foi você, mãe? Você nos machucou a vida inteira. Meu estômago embrulhou. Do que está falando, Camila? Do meu pai verdadeiro, do Eduardo Nunes, e de todas as mentiras que você contou sobre ele. Naquele instante, o chão pareceu sumir debaixo dos meus pés. Como ela sabia esse nome? Como descobriu? Camila jogou o celular sobre a mesa de centro. A tela estava rachada, mas funcionava. Ela apertou um play e um vídeo antigo começou a rodar. A imagem tremida mostrava claramente Roberto e 3 amigos dele espancando brutalmente um homem caído no chão. Esse homem era Eduardo, meu ex-marido, o verdadeiro pai dos meus filhos. No vídeo, Roberto, bêbado, ria enquanto chutava Eduardo, que sangrava e implorava para que parassem. As palavras dele ecoaram como facas no meu peito. Agora eu tenho sua mulher, tenho seus filhos, e você não tem nada. Naquele momento, vi nos olhos da minha filha a destruição completa da imagem que ela tinha de mim. Ela pausou o vídeo e encarou meu rosto. Você sabia? Não sabia? Mãe? Sempre soube. Antes que eu pudesse responder, Roberto entrou em casa vindo da garagem. Ao ver o vídeo congelado na tela, empalideceu. Isso não é o que parece, tentou se justificar, mas Camila não quis ouvir. Ela já estava gravando nossa reação. Agora todo mundo vai saber a verdade. Foi quando meu filho mais novo, Lucas, chegou. Ele assistiu ao vídeo em silêncio, fechando os punhos. Quando acabou, ele se levantou, olhou para Roberto e disse com ódio: Você fez a gente odiar nosso próprio pai. Antes que eu tentasse intervir, Lucas avançou e deu um soco no rosto de Roberto, que caiu no chão. Em seguida, ele e Camila saíram de casa naquela noite, e nunca mais atenderam minhas ligações. Bloquearam meu número. Para eles, eu estava morta. Depois daquela noite, em que Camila e Lucas descobriram a verdade, minha vida passou a ser uma sequência de pesadelos. Para que você entenda como chegamos até aqui, preciso voltar quase 3 décadas no tempo. Na época, eu tinha 20 anos e vivia cercada de luxos em São José dos Campos, interior de São Paulo. Meus pais eram donos de várias lojas e uma pequena fábrica de tecidos. Eu era a filha mimada que acreditava que o mundo girava ao meu redor. Foi numa festa de formatura que conheci Eduardo Nunes. Eduardo tinha 21 anos, estudava engenharia civil numa faculdade pública e trabalhava como ajudante de mecânico para pagar os estudos. Alto, moreno, com um sorriso que me desmontava inteira. Ele era exatamente o oposto do que minha família queria para mim, humilde, filho de pedreiro e doméstica. Mas eu me apaixonei perdidamente. Namoramos escondido por quase 2 anos. Quando resolvemos assumir o relacionamento, foi um escândalo. Meus pais chegaram a tentar subornar Eduardo para ele sumir da minha vida. Ele se recusou. Disse ao meu pai, com firmeza: Eu amo sua filha, e vou provar todos os dias que sou digno dela. Casei com Eduardo contra a vontade da minha família. Nossa cerimônia foi pequena e marcada pelo constrangimento dos meus pais, mas eu estava feliz. Ele se formou no ano seguinte, conseguiu emprego numa construtora e alugamos uma casa simples num bairro de classe média. Logo veio a primeira filha, Camila. Lembro da emoção dele chorando ao segurá-la nos braços, prometendo ser o melhor pai do mundo. 2 anos depois nasceu Lucas. Eduardo trabalhava dobrado para nos sustentar, fazia cursos de especialização, sonhando em nos dar uma vida confortável. Mas eu não sabia lidar com as dificuldades. Tendo crescido sem nunca sentir falta de nada, comecei a me sentir negligenciada. Meus pais, sempre venenosos, alimentavam esse sentimento. Você podia estar viajando pelo mundo, morando numa mansão, minha mãe dizia, mas escolheu ficar cuidando de 2 bebês sozinha. E então surgiu de novo o nome que mudaria tudo: Roberto Vieira. Ele tinha sido meu namorado no ensino médio, filho de uma das famílias mais ricas da cidade. Alto, bonito, charmoso e riquíssimo. Meus pais começaram a organizar encontros casuais, churrascos de família onde, por coincidência, ele
também estava. No início resisti, eu sou casada, Roberto, tenho filhos. Mas ele insistia. E você está feliz, Renata? Porque eu só vejo uma mulher que merece muito mais do que tem. A tentação foi maior do que meu caráter. Numa festa de aniversário, com Eduardo viajando a trabalho, eu cedi. Aquele beijo proibido foi o começo do fim. Nos meses seguintes, mergulhei num caso extraconjugal que durou quase 2 anos. Com Roberto, eu era tratada como rainha, restaurantes caros, presentes, viagens. Com Eduardo, eu só via contas e reclamações. Meu coração se dividiu, mas minha mente foi tomada pela ilusão. Eduardo, coitado, seguia trabalhando até tarde, planejando uma vida melhor. Enquanto isso, eu estava vivendo essa vida com outro homem. O caso com Roberto virou uma obsessão. O que começou com encontros escondidos em motéis de cidades vizinhas, logo se transformou em uma vida dupla. Ele me fazia sentir especial de um jeito que eu achava que tinha perdido. Meus pais não apenas sabiam, como incentivavam. Minha mãe sempre arrumava desculpas para eu sair de casa. Meu pai chegou a oferecer um cargo para Roberto em uma das empresas da família, só para mantê-lo por perto. Durante esses 2 anos, passei a tratar Eduardo com frieza. Arrumava brigas por qualquer motivo, reclamava de tudo, que ele trabalhava demais, que não dava atenção, que não tínhamos dinheiro suficiente. Eduardo, sem imaginar a traição, tentava compensar se esforçando ainda mais. Planejava comprar uma casa maior, dar mais conforto para nós. Foi então que o segredo começou a ruir. Uma manhã de domingo, Eduardo brincava com as crianças no quintal quando a vizinha, Dona Conceição, apareceu no portão. Uma senhora simples, de uns 70 anos, mas observadora. Eduardo, meu filho, eu não queria me meter, mas não posso mais ficar calada. Sua esposa, ontem eu a vi na praça, com outro homem. Eles estavam se beijando. Da cozinha, lavando a louça, ouvi cada palavra e senti o chão sumir. Eduardo, incrédulo, perguntou: a senhora tem certeza? Tenho, e não foi a primeira vez. Quando entrou em casa, eu tentei negar, disse que era confusão, que talvez ela tivesse me confundido com outra pessoa. Mas Eduardo me conhecia bem demais. Renata, olha nos meus olhos e me fala a verdade. Aquele era o momento em que eu poderia ter confessado, pedido perdão. Talvez ainda houvesse chance de reconstruir, mas em vez disso, escolhi a mentira. Como você pode acreditar numa fofoca de vizinha em vez de acreditar em mim? Ele insistiu que eu estava diferente, fria, distante, e eu devolvi com crueldade. Você vive fora de casa, trabalha o tempo todo. Quem realmente sustenta essa família sou eu, com a paciência de aguentar sua ausência. Era mentira. Eduardo sempre foi um pai presente, um marido dedicado, mas eu estava tão cega de paixão por Roberto que consegui me convencer de que ele era o problema. A partir daí, precisei inventar algo ainda mais grave para justificar minha traição. Liguei para Roberto chorando, dizendo que Eduardo estava me ameaçando, que se eu não terminasse nosso caso, ele machucaria a mim e as crianças. Era mentira. Eduardo nunca levantou a voz para mim, mas eu já tinha tomado a decisão de destruir o homem que mais me amou na vida. Roberto, furioso, reuniu 2 amigos poderosos, Gustavo, filho de delegado, e Marcelo, filho de juiz. Eles foram até nossa casa numa tarde e confrontaram Eduardo no quintal, onde ele consertava a bicicleta da Camila. Você é o Eduardo Nunes? Perguntou Roberto. Sou. Quem são vocês? Respondeu ele, sem imaginar nada. Somos amigos da Renata. Se você encostar um dedo nela ou nas crianças, vai se arrepender. Eduardo ficou perdido, sem entender nada. Tentou se explicar, mas não adiantou. Eles começaram a empurrá-lo, a intimidar, a acusá-lo de coisas que nunca fez. Eu assisti tudo pela janela e fechei a cortina. Naquele dia, eu traí Eduardo de uma forma que jamais poderia reparar. Depois daquele primeiro confronto, não havia mais volta. Eu tinha jogado Eduardo contra a parede com acusações falsas de violência doméstica. E se ele tentasse se defender, toda a verdade sobre meu caso com Roberto viria à tona. Foi aí que minha família se uniu a mim de forma ainda mais cruel. Meu pai, homem influente na cidade, começou a espalhar discretamente que Eduardo tinha problemas de agressividade. Contava para clientes, fornecedores, conhecidos. Minha filha está passando por uma situação difícil. O marido dela é violento. Em poucas semanas, metade da cidade acreditava que Eduardo era um monstro. Minha mãe foi além, me levou até um médico da família, velho amigo dela, e conseguiu que ele registrasse supostos hematomas. Na verdade eram marcas de ventosa que eu tinha feito no spa, mas nas fotos pareciam agressões. Enquanto isso, Roberto e seus amigos planejavam algo ainda pior. Eles não queriam só afastar Eduardo de mim, queriam destruí-lo de vez. A ideia era simples e covarde: abrir uma queixa formal, conseguir medida protetiva, fazer com que ele perdesse o emprego e, por fim, dar um jeito para ele sumir. Na semana seguinte, fui à delegacia registrar a denúncia falsa. Levei fotos, inventei detalhes. O delegado que me atendeu era justamente pai do Gustavo, amigo de Roberto. Acreditou em tudo. Eduardo foi preso no trabalho, na frente dos colegas. Humilhado, algemado, levado como criminoso. Passou 2 noites na cadeia antes de conseguir um advogado. Quando saiu, já não tinha emprego, nem reputação. A cidade inteira comentava: o engenheiro que batia
Tatiana esposa. Mas o pior ainda estava por vir. 3 dias depois, Eduardo apareceu em casa. Era noite, as crianças dormiam. Ele estava desesperado, chorando, tentando entender. Renata, por quê? Eu nunca encostei a mão em você. Pelo amor de Deus, fala comigo. Eu podia ter acabado com aquilo ali, podia ter pedido perdão. Mas, em vez disso, liguei para Roberto. 15 minutos depois, ele chegou com mais 4 homens, todos filhos de famílias ricas e intocáveis. Eduardo tentou se defender, mas não tinha chance. Eram 5 contra 1. Derrubaram-no no chão, chutaram, socaram, cuspiram. Eu assistia da janela, em silêncio. Roberto gravava tudo, rindo enquanto dizia: agora seus filhos vão crescer me chamando de pai. Você não tem nada. Eduardo sangrava, implorava, dizia que só queria ver as crianças. Mas eles não pararam até deixá-lo quase inconsciente. Quando foram embora, eu fechei as cortinas e fingi que nada tinha acontecido. Na manhã seguinte, Eduardo havia desaparecido. Nenhum rastro de sangue, nenhuma notícia. Eu dizia às pessoas que ele tinha ido embora por vergonha. 2 semanas depois, Roberto se mudou para minha casa. Meses depois, oficializamos a separação. Camila tinha 3 anos. Lucas, apenas 1. Cresceram acreditando que o pai verdadeiro era um homem cruel. Cresceram chamando Roberto de pai. E eu continuei a sustentar a mentira. Com o tempo, a versão que inventamos se transformou em verdade absoluta para todos ao redor. Camila e Lucas cresceram ouvindo que o pai verdadeiro era perigoso, que tinha machucado a mãe, que havia abandonado a família. Quando Camila completou 10 anos, pediu para trocar o sobrenome para Vieira, o de Roberto. Lucas fez o mesmo pouco depois. Foi como se Eduardo tivesse sido apagado da vida deles. Durante quase 2 décadas, vivemos como a família perfeita. Roberto expandiu os negócios herdados do pai, ficamos muito ricos, nos mudamos para uma mansão em condomínio fechado. As crianças estudaram em escolas caras, fizeram intercâmbios, tiveram tudo que o dinheiro podia comprar. Mas, por mais que eu tentasse ignorar, traços de Eduardo surgiam nos meus filhos. O jeito carinhoso de Camila com os idosos, igualzinho ao dele. O senso de justiça de Lucas, sempre defendendo os mais fracos. Às vezes, quando os observava, sentia uma pontada de culpa, mas logo empurrava para o fundo da mente: Eduardo é passado. Eles são meus filhos com Roberto agora. Só que o passado sempre encontra um jeito de voltar. Tudo começou a ruir quando Camila, já adulta, encontrou inconsistências em documentos da faculdade. Na certidão de nascimento original, constavam pai, Eduardo Nunes, e não Roberto Vieira. Confrontei com uma desculpa pronta: isso é porque você nasceu antes de Roberto adotar oficialmente vocês. Ela fingiu aceitar, mas ficou pensativa. Pouco depois, Lucas questionou durante um almoço: pai, como você conheceu a mamãe? Roberto gaguejou, deu uma resposta vaga, e eu percebi que meus filhos estavam começando a desconfiar. A situação ficou ainda mais perigosa quando Camila, já formada em medicina, disse que queria se especializar em medicina legal para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica. Ironia cruel, ela queria dedicar a vida a algo baseado na mentira que eu mesma inventei. Pouco depois, Camila conheceu Carolina, uma jornalista que havia crescido na mesma cidade que nós. Conversando, Carolina comentou que seu pai conhecia Eduardo e sempre disse que ele era um homem honesto, incapaz de violência. Essa frase plantou uma semente de dúvida em Camila. Ela começou a fazer perguntas mais específicas para mim e Roberto, sobre hospitais, sobre registros de ocorrências. Eu dava respostas vagas, mas percebia que ela anotava tudo. Um dia, encontrei no quarto dela um caderno com uma linha do tempo de nossas histórias, cheia de questionamentos. Meu coração disparou. Minha filha estava me investigando. E eu sabia, era questão de tempo até ela descobrir toda a verdade. Carolina, a jornalista, começou a ajudar Camila de forma mais direta. Ela tinha acesso a arquivos antigos e foi atrás da história de Eduardo. O que descobriu foi devastador para mim. Primeiro, não havia registro algum de atendimento médico em meu nome por violência doméstica. Nenhum hospital da cidade tinha provas do que eu dizia. Depois, entrevistou várias pessoas que trabalharam com Eduardo. Todas afirmaram a mesma coisa: ele era educado, trabalhador, incapaz de levantar a voz contra alguém. E então surgiu a prova mais pesada. O pai de Carolina, antes de morrer, deixou uma carta de confissão. Nela, dizia que tinha presenciado o espancamento de Eduardo naquela noite, sabia que toda a acusação era falsa, mas calou-se por medo de perder o emprego. Escreveu que carregou a culpa até o fim da vida, e que Eduardo sempre foi inocente. Com isso, Camila teve certeza de que algo estava errado. Carolina seguiu investigando e, por acaso, entrou em contato com a viúva de um dos amigos de Roberto que havia participado da agressão, André. Ao organizar os pertences do marido falecido, ela encontrou o celular antigo dele. Dentro, havia gravações de conversas e, o mais importante, o vídeo completo do espancamento de Eduardo. Quando Carolina mostrou o vídeo para Camila, minha filha assistiu 3 vezes seguidas. No final, chorando, disse: esse é meu pai sendo espancado. Era impossível negar. O vídeo mostrava Roberto e os amigos batendo, rindo, humilhando Eduardo no chão. Naquele dia, Camila saiu de casa transtornada. À noite, entrou pela porta da
da frente encharcada da chuva, com o celular na mão, e me confrontou. Foi a cena que já contei, o momento em que ela me jogou a verdade no rosto e disse que eu tinha destruído a vida deles. Lucas chegou logo depois, assistiu ao mesmo vídeo e explodiu de raiva. Deu um soco em Roberto e saiu junto com a irmã. Desde então, meus filhos nunca mais falaram comigo. O que eu não sabia é que eles não parariam por aí. Camila e Lucas decidiram que iriam atrás do pai verdadeiro, custasse o que custasse. Nos dias que se seguiram aquele confronto, minha vida virou um inferno. Camila e Lucas não apenas cortaram contato comigo e com Roberto, como também iniciaram uma busca incansável por Eduardo. Eles publicaram em redes sociais, entraram em grupos de pessoas desaparecidas, contrataram detetives particulares. Em poucos dias, posts com fotos antigas de Eduardo se espalharam. Procuramos nosso pai, Eduardo Nunes, engenheiro civil, desaparecido há mais de 20 anos. Queremos pedir perdão e reconstruir nossa família. A repercussão foi imediata. Pessoas da antiga cidade onde vivíamos começaram a comentar. Lembro do Eduardo, sempre foi trabalhador, ajudava os vizinhos. Nunca acreditei naquela história de agressão. Ele me ajudava a carregar as compras do mercado. Sumiu de repente, ninguém entendeu. Cada comentário era uma facada na minha consciência. Meus pais também entraram em pânico. Ligaram para mim desesperados. Renata, faça seus filhos pararem com isso, gritou minha mãe. Se a verdade vier à tona, a família inteira vai pagar caro. Foi então que percebi, não era apenas eu e Roberto. Toda a minha família tinha participado da mentira. Meu pai usou sua influência para espalhar calúnias. Minha mãe alimentou as fofocas. Meu irmão, médico, falsificou laudos para comprovar agressões inexistentes. Não era um erro isolado, era uma conspiração. Enquanto isso, Camila e Lucas avançavam cada vez mais. Descobriram que Eduardo havia se mudado para Goiânia, onde trabalhou anos em uma pequena construtora. Depois, o rastro se perdeu. Mesmo assim, eles não desistiram. Até que, meses depois, veio a notícia. Um detetive particular encontrou Eduardo vivendo em Anápolis, trabalhando como vendedor em uma loja de materiais de construção. Camila e Lucas foram até lá pessoalmente. Quando Eduardo os viu, mesmo com cabelos grisalhos e o rosto marcado pelo tempo, reconheceu os filhos imediatamente. Camila, Lucas, meus bebês, ele os abraçou chorando, como se tivesse esperado aquele momento por mais de 20 anos. E, na verdade, foi exatamente isso que aconteceu. A cena foi gravada por pessoas na praça e se espalhou pela internet. O reencontro viralizou em poucas horas. Enquanto o país inteiro se emocionava, eu me via sozinha, assistindo tudo em silêncio, sabendo que havia perdido meus filhos para sempre. Depois do reencontro, Camila e Lucas decidiram assumir novamente o sobrenome do pai, Santos. Fizeram questão de apagar cada vestígio da ligação com Roberto e comigo. Criaram novas redes sociais, registraram novos documentos e até deram entrevistas emocionadas sobre a injustiça que Eduardo sofreu. Eduardo, por sua vez, mostrou uma grandeza que me esmagou ainda mais. Nunca demonstrou raiva dos filhos. Disse em público que os entendia, que eles foram vítimas das minhas mentiras e que só queria aproveitar o tempo perdido. Rapidamente voltou a ser parte essencial da vida deles. Estava presente na formatura, nos jantares de família, até em uma cerimônia simbólica em que levou Camila ao altar, como sempre deveria ter sido. Enquanto isso, eu fiquei sozinha. Roberto acabou preso após todas as provas virem à tona. Minha família perdeu o prestígio e os negócios foram à falência. Eu, que vivi anos em mansões, passei a morar em um pequeno apartamento e a trabalhar em uma loja simples do centro da cidade. O pior castigo não foi a justiça, nem a perda de dinheiro. Foi perder o amor dos meus filhos. Camila e Lucas escolheram viver ao lado do pai verdadeiro e, para eles, eu não passo de uma lembrança amarga. E é por isso que hoje conto essa história, para mostrar que nenhuma mentira dura para sempre. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer, e quando isso acontece, o preço pode ser alto demais. Eu troquei 2 décadas de suposta felicidade por uma vida inteira de solidão. Se essa história mexeu com você, reflita. Quantas vezes uma escolha errada, feita por orgulho ou egoísmo, pode destruir famílias inteiras? A mentira pode até dar a sensação de vitória no começo, mas, cedo ou tarde, cobra o seu preço.